Graça e paz da parte do nosso Deus ao coração da igreja. Estamos felizes porque voltamos aqui, para congregar com os irmãos. Também saudamos nossos irmãos que estão pela internet, louvando a Deus, servindo ao Senhor, ali, tendo fé que a situação vai mudar, porque nós servimos a um Deus vivo. Queremos agradecer também ao pastor por estar na escala, estar usando o púlpito, pastor Eliezer. Também nós devemos ser gratos ao Senhor por todas as situações que nós passamos nesta vida, Eu louvo a Deus porque nós atingimos o alvo. Cadê a Maria? Cadê a pastora Joyce? Está ali. Atingimos o nosso alvo. Em uma semana, nós atingimos o nosso alvo de educação cristã. Nós agradecemos, em nome da União Feminina Carioca, o valor que vocês vão estar mandando hoje ou amanhã para constar ainda no relatório da União Feminina do Brasil neste ano. Também quero pedir oração. Hoje à noite eu estarei pregando na Igreja Batista da Liberdade, na Tijuca, mas, como os irmãos têm sabido, nós estamos enfrentando alguns probleminhas de saúde, mas o Senhor já está no controle, já indicou médico, já está indicando tratamento, então nós continuamos servindo ao Senhor, não é? Porque se Ele permite, Ele está nesse negócio, amém? Também queremos pedir oração na próxima semana nós estaremos participando do Conselho da União Feminina do Brasil, e muita coisa será decidida ali. E, na outra semana, no Conselho da CBB, que os irmãos estejam orando para que Deus me conceda saúde física, e emocional, para estarmos ali colaborando com a nossa denominação. Nós vamos... eu fiz até uns slides, mas, em virtude da hora, nós não iremos passar os slides, mas nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, dos versos de 1 a 8. Esse é o texto base que nós iremos usar nesta manhã, com o tema Permanecer em Cristo para frutificar. Esse é o tema da nossa mensagem. E certo agricultor tinha uma videira. Ela parecia saudável, esta videira, mas ela não dava fruto. Ele olhou atentamente para aquela videira, para aquela árvore, e descobriu que os galhos estavam superficiais. Tinham folhas, mas eram superficiais. Ele olhou para as raízes e viu que as raízes estavam muito à mostra, visíveis. Não eram raízes profundas. Então, ele pensou, se eu replantá-la, limpar, colocar adubo bom, molhar da água, para essa planta, essa árvore, eu vou fazer esse teste. A árvore começou a ter uma nova aparência. Essa árvore foi cuidada e começou com uma nova folhagem. A folhagem começou a brotar e logo os frutos começaram a aparecer. E claro que isso alegrou o coração daquele agricultor. Assim também é a nossa vida espiritual, irmãos. Se não estivermos profundamente enraizados em Cristo,
com os nossos corações limpos, recebendo a água da vida, não daremos frutos. Por isso que o tema da palavra hoje, da mensagem, é permanecer em Cristo para frutificar. Se nós não estivermos ligados na árvore verdadeira, nossas folhas murcharão, ficarão com aspectos de árvore morta e não teremos vida. Não teremos vida. Nós vamos ler João 15. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Senhor, eis a tua palavra, eis a minha vida aqui como instrumento, Senhor. Me usa segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós podemos entender esta parábola da seguinte forma: o mundo, uma grande floresta. As pessoas são as árvores. A vida está na raiz, que é Deus. Deus é o lenhador, porque ele fala tudo isso na palavra dele, né? O machado é o seu juízo e o fogo é a condenação. Deu um trabalhinho pesquisar tudo isso, viu, pastor? Deu um trabalhinho mas essa é a verdade. O mundo é a floresta, as pessoas são as árvores, a vida está na raiz, que é Deus. Deus é o lenhador, o machado e o seu juízo é o seu juízo, e o fogo é a condenação. Agora, imagine uma árvore frondosa e cheia de frutos. Imaginem, cheia de frutos. Aquela goiabeira que você vê, aquela mangueira, que nós temos muito, até aqui mesmo nessa rua, tem pés de manga que às vezes a gente vê, está tudo cheio. Imagine essa árvore cheia de frutos. Imaginaram? Agora imagine uma árvore seca. Seca. Quem olha para uma árvore seca? Qual delas? Onde você é? Quem você é ali? A seca ou a frutífera? Quem é frutífera? Amém? Os membros da Igreja Batista de Laranjeiras são frutíferos. Glória a Deus por isso. Por que ela está falando que os membros de Laranjeiras, os nossos amigos que estão aqui, as suas famílias são frutíferos? Porque nós damos fruto. A árvore seca é o mundo que não tem nada para nos dar. Eles precisam da nossa palavra. Eles precisam, sim,
da nossa vida, dando fruto para que eles venham e se alimentam da nossa vida. Jesus nos ensina, irmãos, que ele é a videira e nós somos os ramos. Nós lemos aqui em João isso. Nossa frutificação espiritual prova que permanecemos a ele ou não. Por isso que eu pedi para pensar qual a árvore que eu sou. A que dá frutos ou a árvore seca? Mas como podemos ser verdadeiramente frutíferos? O cristão frutífero é aquele que permanece em Cristo, permitindo que ele trabalhe na nossa vida, produzindo frutos que glorificam a Deus. Esse é o cristão frutífero. Jesus aqui, primeiro, ele se identifica como a videira verdadeira. A imagem da videira foi dada ao povo de Israel, lá no Antigo Testamento. E uma das passagens bíblicas que fazem essa ilustração está em Isaías, capítulo 5, de 1 a 7. Eu não sei se a Jaque vai colocar para a gente, mas ali o Senhor demonstra a sua frustração com o povo de Israel. Deus teve prazer no novo povo, no povo escolhido, pois esperava dele uvas boas, mas o povo deu uvas azedas, diz a palavra do Senhor. Vamos colocar? Isaías, capítulo 5, de 1 a 7. Desculpa, eu não coloquei esse no texto. Aqui está. Olha bem, Israel. Agora cantarei... Eu não estou conseguindo ler assim. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a e, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem escavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui a opressão, justiça, e eis aqui o clamor. Deus deu, como Israel, uma videira. Deus criou Israel para que ele fosse uma videira frutífera. Mas o que aconteceu? Deus se frustrou com Israel. Por quê? Ele esperou que Israel, lá séculos passados, ele foi chamado, Israel, de videira de Deus, um povo escolhido, um povo especial, um povo cuidado por Deus. Ele esperava fruto desse povo, mas esse povo deu fruto amargo. O que nós estamos dando ao nosso Deus? Frutos amargos
ou frutos bons? Agora vem aqui no Novo Testamento, João, no capítulo 15, ele faz Jesus, pouco antes de ser levado ao Getsêmani, ali para também ser morto, ele demonstra que Israel era a videira criada por Deus através de João 15, para louvor, para a frutificação e para a glória e honra do antigo, lá no Antigo Testamento. Irmãos, nosso Deus espera bons frutos do povo que recebeu a sua revelação, recebeu o seu amor, recebeu o seu perdão. E quantas vezes ele não os acha? Deus também em Jeremias, capítulo 2, verso 21 e 22, ele está rejeitando Israel. Vamos ler comigo este texto? Toda a igreja, o mesmo uma semente inteiramente fiel, como pois tornaste. Vocês estão pensando, olha o que Deus falou para Israel. Eu esperei uma vida de frutificação em vocês, mas pelo pecado, pela adoração aos ídolos, por beberem água do Egito, por fazerem pacto com a Síria, vocês me desprezaram. E ele diz que não haveria tanto salito, né, que fala Deus, sabão para limpar o pecado. Mas, irmãos, glória a Deus, aleluia, que esse Deus, isso não abalou o coração de Deus. Porque mesmo o povo de Israel tendo praticado tanta coisa errada contra o Senhor, Deus planejou limpar o nosso pecado através do seu único Filho Jesus. E nós podemos ver agora no Novo Testamento, esse Jesus falando aos seus discípulos sobre a videira verdadeira, sobre a frutificação. Deus reconheceu a rejeição do povo de Israel. Israel falhou na missão. E, infelizmente, o mundo presente, o mundo que estamos vivendo, tem falhado muito em produzir o que Deus deseja e espera de nós. E o entendimento, a visão do povo se degenerou de tamanha forma que eles não conseguiam ver o plano de Deus e não deram ouvido aos seus profetas quando eles falaram que enviaria o Filho de Deus para a salvação da humanidade. E agora estamos aqui diante de João, Jesus Cristo falando aos seus discípulos. E ele fala para nós hoje. Eu sou a videira e vós o quê? Os ramos. Nós somos o quê? Ramos. Eles não entenderam, não conseguiram entender que a videira era o corpo de Cristo que seria morto para a salvação da humanidade. Jesus se apresenta a nós, irmãos, como verdadeira videira. E aqui, nesta palavra, ele diz quem ele é. Eu sou a videira que o povo de Israel rejeitou. Então, ele vem aqui e aconselha aos seus amados discípulos, como verdadeira
videira que frutificará bons frutos ao Pai. A ideia do Pai ser o agricultor, como ele fala aqui, nos mostra que ele é tanto o nosso proprietário, o nosso dono, como aquele que cuida, o jardineiro. Ele exerce duas funções aqui, que ele é o dono da videira, mas também ele cuida da videira. E se alguém não permanecer em união com Jesus e não der fruto, ele explica. Se alguém não permanecer em união comigo, ele é lançado fora. Mas graças a Deus, Deus tem levantado aqui nesta igreja, uma igreja que está ligado na videira, que é Cristo Jesus. Este é o nosso segredo, o segredo da vitória. Eu lembro que na pandemia, nosso pastor ficou muito preocupado, né, pastor? Ele está aqui, eu estou falando, quanto à igreja, como ficará a igreja, como as igrejas ficariam. Pastor, e eu louvo a Deus, eu disse ao pastor, pelos olhos da fé, não sei se ele lembra, eu vejo a nossa igreja até as galerias cheias, e eu estou vendo a galeria cheia ali. Porque esta igreja frutifica, irmãos. Essa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que prega a palavra da verdade. Olha, irmãos, seu exemplo devia motivar seus seguidores e mostrar o mesmo amor abnegado. Jesus está falando isso, que os nossos exemplos teriam que mostrar aos nossos seguidores um amor abnegado, o amor que Jesus estava demonstrando para os seus discípulos. E ele diz lá em João 13:35, por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Irmãos, nós só vamos ser diferentes do mundo se nós demonstrarmos amor ao mundo. Não, sabe como nós demonstramos amor ao mundo? É não revidar. Não revidarmos as coisas que nós ouvimos, entregar tudo na mão do Pai. Se nós formos árvores ou plantas que venham revidar na nossa vida, nós não daremos fruto. Pelo contrário, nós vamos ouvir assim, diz que é crente, mas fez pior do que eu. Então, não revidaremos. Coloquemos o nosso coração aos pés do Senhor, aos pés de Cristo, para que Ele faça de nós realmente uma árvore frutificadora. Nós precisamos, porque no meio, entre Jesus e seus discípulos, havia amor. Entre Jesus e os ramos, Jesus chamou eles de ramos. E Jesus, num dia, nos chamou de ramos, irmãos. Nós estávamos como um ramo fora da videira. E Jesus foi lá e nos pegou. O que você faz sozinho aqui? Sozinho aqui você não vai dar fruto. Sozinho aqui você vai ficar doente, você vai ter problemas. Venha cá. E Jesus pega aquele ramo, que um dia eu fui um ramo, um dia vocês foram ramos, e Jesus vem e conecta de novo esse ramo na videira verdadeira. E essa videira verdadeira começa a frutificar. Frutificar, dando louvor ao Senhor, testificando do amor de Jesus. Aquilo que Deus esperava do povo judeu, que ele testificasse do poder de Deus, do amor de Deus ao mundo. O povo fez totalmente diferente, mas nós cremos
que nós somos o ramos e recebemos Jesus no nosso coração. E por isso nós podemos dizer para o mundo: venha, traga o seu ramo, porque Deus, o meu Jesus, vai enxertá-lo novamente à videira e você terá vida. Só enxertados na videira nós teremos vida. Seremos ramos frutíferos se nós estivermos na videira. E qual é o segredo para isso? Para a gente continuar sendo frutífero? Permanecer. Permanecer na presença do Senhor. Porque Ele já nos deu o caminho. Ele já nos ensinou. Que é ficar na videira. Muitas vezes nós encontramos alguns irmãos fracos na fé que, me aborreci, não estou com muitos problemas. Esse irmão, ele se desconectou da videira. Aí qual é o papel da igreja, conforme a nossa Igreja Batista de Laranjeiras faz? Aquilo ali é uma demonstração de fruto, de igreja que frutifica. O trabalho que será realizado aqui com a igreja do Realengo, lá com a comunidade, é a igreja que frutifica. Então, irmãos, por isso que eu estou usando a nossa igreja como referência. Porque eu estou aqui há 34 anos, e essa igreja sempre foi uma igreja missionária. Graças a Deus, Deus mandou um pastor para continuar a obra dos outros pastores que foram também missionários. Irmãos, por isso que eu estou usando o exemplo. Então, se nós... Jesus ensinou o caminho, mas se a gente não andar por esse caminho, qual é o caminho, pastora Roseli? É buscar estar ligado na videira. Porque aqui também Jesus diz aos discípulos que aquele que não dá fruto, ele vai praticar alguma coisa, para que ele dê muito fruto ainda, ou então que ele seja cortado. Então, este é o primeiro segredo, permanecer em Cristo. Vamos ver João 15, 4 e 7. Ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Está dito. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Nós somos os ramos, aleluia! Nós somos os ramos que um dia foi enxertado na videira verdadeira, quando nós cremos no plano de salvação que Jesus deu à humanidade. Porque sem Cristo, sem estarmos firmados na videira, nós não podemos fazer nada, irmãos. Nos dias atuais, muitas pessoas buscam sucesso, felicidade, realização por meio das suas próprias mãos. Mas se não estiver ligado na videira, isso não terá benefício nenhum para nós. Porque, como nós lemos, se nós não tivermos ligados na videira, nós estamos usando a nossa própria capacidade, nosso próprio recurso. Mas a palavra de Deus diz que somente ligados na videira nós teremos capacidade de gerar frutos espirituais e viver uma vida plena, uma vida conectada em Cristo, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Nossa força é limitada. Imagine quando quando veio a ordem de Deus para Moisés levar o povo, atravessar o Egito, né? Todo o Egito com aquele povo. O que ele disse? Eu não posso.
Ah, não, se tu não fores comigo, eu não saio daqui. Essa deve ser a nossa palavra, Senhor. Se tu não estiveres comigo, eu não vou decidir isso aqui. Muitas vezes, eu lembrava esta semana de quando nós tínhamos uma dívida enorme aqui de IPTU, né, pastor? E para onde nós vamos? Chamaram um pastor de louco que veio para a igreja tinha dívida, isso e aquilo. E o pastor botou, sabe o que o pastor fez? Colocou a igreja para se conectar com a videira, amém? Colocou a igreja para dobrar o joelho. E nós fomos vitoriosos. Conseguimos diminuir aquele valor estrondoso, aquele valor enorme, para um valor que era cabível dentro da nossa realidade, mas não pelas nossas forças, mas pelo joelho dobrado ao Deus vivo. Ele deu vitória à igreja, porque a igreja estava conectada à videira. Irmãos, se escolhermos não permanecer em Cristo, a nossa comunhão com Ele será cortada. Será cortada. E muitas das vezes nós passamos por certos problemas e queremos logo sair da videira. E eu quero te dizer que é somente com a presença de Cristo que conseguiremos frutificar. Frutificar aqui em comunhão com a igreja, frutificar com outras igrejas, como estamos fazendo com a igreja de Realengo, e como fizemos com outras igrejas também, mas também frutificar para que o mundo veja Cristo em nós. Realmente, essa igreja é firmada na videira verdadeira. O terceiro ponto, a frutificação é resultado da permanência. Não adianta nós caminharmos e, de repente, qual é o resultado que nós vamos ter? Nós fraquejamos, nos aborrecemos, nos entristecemos com as coisas lá do mundo e queremos colocar a culpa na igreja. Não, não. O destaque aqui, irmãos, é o resultado. Deus espera que demos muito fruto. E ele falou aos discípulos, no versos 6 a 8, deste mesmo capítulo 15 de João: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E secará. E o apanham, lançam no fogo, e o fogo queimará. Glória a Deus que a nossa igreja não precisará deste recurso, porque ela está firmada em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. Deus espera, irmãos, que cada um de nós demos fruto, e fruto para glorificar o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 13, verso 23, vejam o que Jesus fala em Mateus e que podemos usar como um exemplo daquele que não dá fruto. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Eu sei que nesta igreja há muita gente que dá colheita de 100, de 60 e 30 por 1. É importante lembrar que dar fruto não é fácil, não é moleza no mundo que nós estamos vivendo hoje. Não é. Exige esforço, exige perseverança e cuidado de nossa parte para darmos frutos que dignificam o nome do Senhor nas nossas vidas, no nosso caminhar. E é assim também com os agricultores. É difícil cuidar das árvores, dos vinhedos, para que eles deem fruto e tenham boa colheita.
nós também precisamos nos dedicar ao nosso relacionamento com Deus e ao desenvolvimento dessas virtudes, virtudes que glorificam o nome do Senhor. O fruto é tudo aquilo que sai de nós, irmãos. O que está saindo de você? O que está saindo de mim? É tudo aquilo que nós produzimos nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. O que está saindo? Que fruto está saindo? Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, verso 22, é um texto que muita gente fala que é o fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo? Vamos ver se a igreja sabe. Amor, alegria, mansidão, domínio próprio, não é? E tudo isso não são os frutos, não. É o fruto. E dentro desse fruto, é como você abre uma tangerina, e a tangerina, com a casca, ela é o quê? Um fruto. Mas quando você abre a tangerina, tira a casca dela, ela tem vários gomos. Ali está o fruto do Espírito. Aleluia! Então, quando o Senhor olha para você, Ele vê frutos, que é formado pelo fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Esses frutos são amor pela pessoa que está precisando, dedicação, sorriso, abraço, uma ligação, uma visita. Carol, não é? Está chegando a formatura. Então, nós daremos frutos ao mundo se nós estivermos ligados na videira. Irmãos, quando nós lemos lá, na palavra do Senhor, a gente vê que teve pessoas aqui que andaram com Jesus, tipo Judas. Judas, ele participou de todo ali aquele ministério de Jesus. Jesus deu 3 chances para ele. 3. Mas o que ele escolheu? Fruto estragado. Ou seja, a videira dele não frutificou. Mas também nós vemos que estarmos ligados na videira, e às vezes nós somos um pouco disciplinados, né, pelo pastor, pela Bíblia. Pedro era meio indisciplinado, mas ele dava fruto, não é? E existem aqueles que dão muitos frutos. Quem são? Agora eu vou encher as mulheres aí. Maria, Dorcas, Débora e você, mulher. Glória a Deus. Você, mulher, você, homem de Deus, homem de Laranjeiras, homens fiéis, homens... o pastor Wagner está ali em cima, ele tem conclamado para a oração. E os irmãos têm se achegado para orar e clamar, para que onde entre eles lá, se houver algum ramo fora da videira, essa videira seja conectada novamente à videira do Senhor. E o último é o processo da poda. Eita, porque ele falou. Vejam lá no verso 8. Ele diz... João 15, ele falou no verso, deixa eu ver aqui, não, Lucas, verso 1 mesmo, ele fala, 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem quer ser cortado da videira? Eu não quero. Eu tenho certeza que a igreja não quer. Ele corta e todo o que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda, né? Então, se você não dá fruto, examine. Lembra que eu pedi você para meditar lá atrás?
Qual a árvore que você é? A seca ou a que dá fruto? Que você possa, nessa tarde, ir para a sua casa e meditar nisso. O pai, o agricultor, disciplina os discípulos, removendo do seu meio tudo que é inútil. Hoje a irmã Elisa falou uma coisa aqui, que a gente perde mais tempo ali de frente para o celular do que de frente para outras coisas. Mais no celular, porque tudo é celular. Às vezes o celular fica online, por quê? O cliente manda, o gerente manda, o RH manda mensagem, não sei quem manda o documento, o juiz manda não sei o quê, o grupo manda, e a gente fica online a vida toda. Mas, às vezes, não quer dizer que a gente esteja usando, mas, pelas mensagens que nós recebemos, nos obriga a ficar ali. Irmãos, será que os discípulos ficavam no celular? Não. Tinha algumas coisas que eles faziam, por isso Jesus disse isso. A poda é um meio que Deus usa em nossa vida para frutificarmos mais. Amém? Ele vai frutificar mais. Você vai frutificar mais quando Deus começar a parar aquilo que não agrada a Ele da sua vida. Eu peço a Deus todos os dias na minha oração, tira de mim aquilo que não te agrada, Senhor. E às vezes nós sofremos poda, porque o Senhor vem e diz assim, eu vou mexer aqui, eu vou mexer ali, mas eu estou do seu lado, amém? Irmãos, o Senhor está do seu lado, porque você está conectado na videira verdadeira. O que você vai escolher hoje? Lá em Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6, mostra que Deus toma a iniciativa de corrigir os seus filhos que se desviam, assim como o viticultor, aquele que cuida da uva, toma as medidas necessárias para corrigir um galho desviado. Há alguém desviado na sua casa? A sua casa é uma videira completa. Eu falei no início que o mundo é uma floresta e que as florestas, as árvores são as pessoas. E nesse momento, Deus está dizendo para você, vós já estáis limpos. Aleluia! Nós já estamos limpos para a glória de Deus. Ele já nos limpou, já tirou todo o galho que não dá fruto. Tudo aquilo que pode impedir o nosso relacionamento com o Senhor, Ele já nos limpou. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia! A palavra de Deus, ela é a espada. Ela tira os galhos mortos. Ela tira aquele bichinho que está lá estragando a videira e nos dá nova vida, para que possamos frutificar no reino de Deus aqui neste mundo e sermos bênçãos como igreja de Cristo, nesse tempo tão difícil, muito difícil, mas o Senhor diz assim, eis que estou contigo, por onde andares, mas eu quero que você seja, por onde você andar, videira frutífera. Que Deus possa falar ao coração da igreja, para que possamos ser verdadeiras videiras. Irmão Jonatas com a palavra. Amém. Glória a Deus.